Olá, meus queridos, bem-vindos de volta. Nós estamos falando sobre a arte do século XIX, a produção do neoclassicismo, depois do romantismo e do realismo. Na aula de hoje, nós vamos ver como o neoclassicismo influenciou a Revolução Francesa e como vão despontar os movimentos românticos ali na segunda metade do século. Para isso, vamos começar com um panorama cultural que remete a essa mudança de paradigma na representação da classe burguesa nas artes. Vamos lá. Esses ventos que trazem mudança e essa revolução paradigmática na representação da classe burguesa pode ser percebida na diferença entre a comédia balé de Molière, chamado Burguês Fidalgo, e a Flauta Mágica de Mozart. O Burguês Fidalgo é uma comédia-balé escrita pelo dramaturgo Molière, lá no final do século XVII, que vai ilustrar como que a classe burguesa era vista nesse período com muito bom humor. Conta a história do Monsieur Jourdain. Ele é um homem que enriqueceu a partir da venda de tecidos, mas ele não tem um título de nobreza e, na verdade, ele não tem nenhum bom modo. Ele é uma figura absolutamente tola, que tem como único objetivo na vida ascender socialmente, sair dessa classe burguesa para os privilégios da aristocracia. Para isso, ele encomenda roupas super suntuosas, pomposas, e ele fica super deliciado quando um alfaiate, ironicamente, chama ele de Vossa Senhoria. E ele não tem nenhum bom modo, assim. E mesmo apesar da sua idade, ele contrata professores de esgrima, de música, de filosofia para ser educado, conforme a aristocracia. Acontece que essas pessoas só querem tirar proveitos da fortuna do senhor Jourdain, e a única pessoa que percebe isso é a sua esposa, a senhora Jourdain. Um nobre, por exemplo, chamado Dorante, ele tinha se aproximado do Monsieur Jourdain e secretamente desprezava ele como um bobo. Mas ele alimenta os seus delírios aristocráticos, fazendo assim com que o Monsieur Jourdain pague todas as suas dívidas. O sonho de ascensão social do Monsieur Jourdain beira o delírio. Ele começa a fantasiar com ele casando com uma marquesa e sonha em casar a sua filha Lucille, claro, com alguém nobre. Acontece que a Lucille está apaixonada por quem? Por um burguês, obviamente, ele jamais consentiria esse casamento. Então, esse jovem, que era o pretendente dela, se disfarça de filho de um sultão da Turquia, um negócio absolutamente grotesco, e claro que esse Monsieur Jourdain, tolo como é, acredita e prontamente concede a mão da sua filha em casamento. A peça termina com esse senhor fantasiado de sultão, falando que por conta do casamento da filha, o próprio Monsieur Jourdain receberia títulos de nobreza e faz um ritual completamente sem significado e super barroco, grotesco, de coroação e de apresentação de título para o Monsieur Jourdain. O Molière era um dramaturgo da corte francesa, lá de Versalhes, e ele se deliciava com essas representações satíricas da classe burguesa e também da classe aristocrática, não é? Rir de si mesmo é uma boa coisa. Mas nós vemos aqui claramente o embate dessas duas classes e como os burgueses que estavam ascendendo não tinham espaço em nenhuma decisão política e mesmo nas artes eles eram representados de uma forma bastante caricatural. No final do século XVIII, em 1791, a Flauta Mágica é a ópera do Mozart, que é um grande músico do período clássico, que mostra completamente essa mudança de paradigma de representação da classe burguesa. A Flauta Mágica ela foi financiada pela maçonaria, que era um grupo, até hoje, de pessoas muito ricas dessa alta burguesia e que tinha ideologicamente uma filiação clara com os ideais do iluminismo, os ideais de igualdade entre todos os homens, de sabedoria como a única possibilidade de resolução dos problemas e de fraternidade também entre os homens. A Flauta Mágica é uma peça maravilhosa e ela começa com um príncipe, o príncipe Tamino, que está perdido numa floresta e ele encontra o Papageno, que é um servo da Rainha da Noite. Esse Papageno ele vai ser toda a representação cômica, ele vai servir de contraponto entre a nobreza do jovem Tamino e a falta de coragem e todas essas coisas inferiores aí do Papageno. Bom,
Tamino, ele está perdido na floresta, ele está fugindo de uma cobra gigantesca. Ele recebe a visita de 3 damas da Rainha da Noite, que contam para ele que a princesa Pamina, ela foi sequestrada por um mago terrível chamado Sarastro e que está presa lá no seu palácio. O príncipe, muito heróico, resolve que vai resgatar essa princesa. Como presente, a Rainha da Noite dá uma flauta mágica que ele toca e muda o estado de espírito das pessoas que ouvem. Na sequência, tanto o Tamino quanto o Papageno, eles vão passar por várias provas morais, enfim, várias provas que atestam o caráter dele de herói, né? Todas essas adversidades. Quando eles chegam no palácio do Sarastro, o Papageno, ele consegue libertar a princesa dos assédios de um escravo terrível, o Mouro, e liberta ela e fala que o príncipe Tamino chegou para libertá-la. O príncipe Tamino, enquanto isso, ele está entrando no templo e ele se depara com um orador ancião muito sábio que começa a falar sobre o Sarastro e mostra todas essas tentativas de ilusão da Rainha da Noite, revela o caráter perverso, na real, da Rainha da Noite e a busca do Sarastro pela sabedoria. A gente percebe que tem aqui uma oposição alegórica bem significativa entre a Rainha da Noite, as trevas, o pensamento medieval, despótico, totalitário, e o Sarastro, que é esse mago que busca a sabedoria e a justiça entre todos os homens. Quando o príncipe decide que ele quer fazer parte dessa sociedade, algumas pessoas lá do Templo da Sabedoria desconfiam, dizem, será mesmo? Ele é um príncipe, talvez ele não tenha a capacidade necessária de entrar aqui no Templo da Sabedoria. Olha a diferença aqui. Se você tem um clubinho e de repente o príncipe da nação resolve fazer parte do clubinho, a nossa sensação imediata é de que ele teria inclusive privilégios, né? Uma prerrogativa para conseguir fazer parte do final. Ele é o príncipe. Mas o questionamento vem justamente no sentido contrário, né? Ele nunca trabalhou, ele não precisou provar o seu heroísmo. Será que ele, como um príncipe, ele tem o que é necessário para entrar no Templo da Sabedoria? Olha uma ideologia aqui que ressalta toda essa severidade moral da aristocracia, a severidade moral da burguesia e essa representação da aristocracia como uma coisa decadente, que já não é uma bússola moral para a população. E aí vem a fala do Sarastro, maravilhosa, que diz que antes dele ser um príncipe, Tamino é um homem como todos os outros e ele merece o direito de tentar entrar no Templo da Sabedoria. Bonito, né? Bom, eles começam a participar de uma série de provas, eles precisam ficar em silêncio, tem a prova da água, a prova do fogo, tudo para mostrar o seu caráter. Durante esse treinamento, a princesa recebe uma visita da Rainha da Noite terrível, que ela descobre que o príncipe tinha se filiado com o seu inimigo. Ela entrega um punhal para a princesa e faz ela jurar que ela mataria o Sarastro ou não seria mais considerada filha dela. E a gente sabe até então que essa princesa ela é filha do Mago da Noite. Com o Sarastro, ela precisa matar o próprio pai. Ela entra em desespero, mas o mago ouve toda essa história e ele acalma a princesa e diz que ela não precisa se submeter a essa prova. Eles passam, são aprovados no Templo da Sabedoria e no final tem uma batalha gigantesca em que eles destroem a Rainha da Noite. Um dos trechos mais famosos dessa ópera é a área da Rainha da Noite, que alguns já conhecem, mas eu não me canso de ouvir, então eu passarei de novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Incrível, né? Meus queridos, vejam a diferença. Vamos falar sobre essa ópera, A Flauta Mágica. Nós vamos falar sobre o enredo, né? Eu já comentei, toda essa metáfora do iluminismo, mas antes eu quero falar com vocês sobre aspectos da música clássica. Quando a gente fala música clássica, geralmente você imagina que é todos aqueles grandes concertos, né? Bach, Beethoven, Chopin, enfim. Isso, na verdade, é a música erudita, essa música de concerto, essa música que é representada nos espaços tradicionais de arte e que são aprendidas nas academias. Essa música erudita, ela vai passar por vários períodos. Então, você tem a música erudita barroca, Bach, Vivaldi, lembram? Depois nós temos a música clássica, que é a música do Mozart. Qual a diferença da música do Mozart, que é clássica ou neoclássica, para a música barroca anterior?
A música barroca, ela é exuberante, ela é cheia de contrastes e o mais importante, ela é polifônica. O que isso quer dizer? São várias vozes. Então você tem o violino tocando, enquanto isso o piano vai tocar outra coisa, não é a mesma melodia, e todos eles de igual importância. Quando se executa uma música barroca, você coloca vários ornamentos, então você brilha essas notas tradicionais, requer um treinamento muito significativo. A música clássica do Mozart vai revolucionar, porque ela vai tirar esses excessos. Você não tem mais a polifonia, você não tem mais essa estrutura complexa de várias vozes. Na verdade, você tem uma obra que é estruturada de uma forma muito clara, muito objetiva. A principal forma nesse contexto é a sonata. A sonata ela é um tipo de composição que ela tem na sua estrutura, muitas vezes, essa dinâmica de pergunta e de resposta. Então, primeiro vem o piano, ele toca uma melodia, depois o violino responde com a mesma melodia, depois vem a flauta com a mesma melodia, você compreende racionalmente o começo, meio e fim. Nessa área da Rainha da Noite, nesse trecho da flauta mágica, a gente percebe como as notas, elas vão subindo. Você tem uma estrutura que é altamente clara, de ascensão e depois de, enfim, diminuição, né? As melodias, elas são simples e diretas, e o Mozart, ele faz toda uma estrutura que é super hierarquizada a partir de uma nota principal. Ela é evidentemente muito tonal. Sobre o enredo da flauta mágica, a gente viu que tem uma série de lições de morais que são muito próximos aí dos ideais iluministas, principalmente por quem financiou essa obra, né? Os tempos são outros, os ventos mudaram e a coisa não está muito boa para a aristocracia e para a nobreza. Na pintura, Jacques-Louis David é o grande expoente agora do neoclassicismo. Davi foi feito para esse momento histórico e vice-versa. Na época da pintura do Juramento dos Horácios, a França tinha acabado de perder a guerra para a Inglaterra e os críticos da coroa falavam, melhor, sussurravam, porque a Bastilha ainda estava de pé. Críticos como Danton, Diderot, Voltaire, eles sussurravam que Luís XV tornara-se um sinônimo de insolência, de luxo, de autocomplacência, tudo aquilo que eles desprezavam. François Pouchot, que era o preferido do rei, fazia uma arte que era puro entretenimento. E pela primeira vez, pintores como Bouchot, que se especializavam em pastoras, insinuantes ou em divindades sensuais, eram criticados por contribuir com o enfraquecimento da elite. O Diderot, por exemplo, na opinião dele, quando ele fala sobre o Bouchot, ele diz, atenção, Bouchot tinha tudo menos a verdade. Pois onde já vimos pastores trajados com tanta elegância, com tanto luxo? Em que lugar no campo, sob os arcos de uma ponte, longe de qualquer moradia, já estiveram homens, mulheres, touros, vacas, ovelhas, cães, enfim, percebemos o completo absurdo de tudo isso e, no entanto, não conseguimos nos afastar. Trata-se de um vício muito agradável. Diderot lamentou que Bouchot primasse em virar a cabeça de jovens, tipos mundanos, estranhos ao gosto verdadeiro, às verdadeiras ideias, à severidade da arte. A arte estava mudando. E a própria amante de Luís XV, a Madame Pompidou, ela mesma já dizia que queria uma pintura que fosse mais que bombons. Era necessário criar uma obra de arte que fosse mais forte, mais sóbria, mais viril, que reestabelecesse essa conexão mesmo da aristocracia com os seus grandes passados. E Davi era o homem para isso. Nos seus quadros a gente vê um desfile de heróis, de mártires, de vítimas que são um convite à população. Davi, ele queria contar histórias que envolvessem o juramento dos Horácios, que a gente conversou na última aula, é claramente uma incitação às armas. Ele convocou-se uma assembleia que deliberaria sobre o pagamento de impostos e como eles sairiam da crise. Só que essa assembleia, ela teve frutos muito diferentes do que a aristocracia planejava. Ela acabou com os seus privilégios, com os privilégios do clero e deu o voto para o terceiro estado, para a classe burguesa. Era um sopro de uma nova vida política. Só que o Davi, nesse momento, ele ainda não era claramente
um revolucionário sanguinário ainda. Na verdade, ele era muito rico, famoso e recebido nos círculos culturais mais elegantes. Ele pintou o famoso quadro do químico Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, não é? Davi pinta o casal como um moderno romance conjugal. A Marianne, que se casou com 13 anos com Lavoisier, ela é representada como uma parceira, o braço colocado em cima dele de forma displicente, né, espontânea, os dois estão próximos, uma felicidade conjugal, e de fato ela era sua parceira. Ela fez todas as ilustrações e as traduções do livro de Lavoisier. Era como se esse fosse o retrato dos boa praça, né, daqueles que deveriam talvez governar a França. O Simon Chama, num documentário que eu passei para vocês, ele faz um comentário interessante. Ele diz que a Revolução Francesa não é sobre transferência de poder para os boas praças, ela é sobre a tomada de praça. Mesmo depois que a burguesia teve acesso ao voto, nós temos um dos períodos mais tenebrosos da história da França. É como se essa Assembleia tivesse aberto uma caixa de Pandora cheia de expectativas. E mesmo assim, gente, a colheita desse ano foi catastrófica. O preço do pão disparava. França estava com fome, muitas pessoas na miséria. E começou a circular uma anedota de que a Maria Antonieta teria dito que se eles não têm pão, que comam brioche. É a fagulha que incendeia todo esse ódio pela aristocracia. A miséria é um gatilho que se disparou, né? Acreditava-se, a mensagem explícita era que o voto daria comida. Mas obviamente não deu. E o gatilho se disparou, a paranoia. A miséria tinha que ser culpa de alguém, e os dedos apontam por todo lado. Depois de 2 dias de tiroteio pela França com a Guarda Real, a população ela se dirige à Bastilha, que era esse prédio onde nós tínhamos o preso político, que nessa época tinha 8 presos só, mas era um prédio imenso. Eles fizeram um cerco de muito tempo em volta da prisão e obrigaram o guarda da prisão a se entregar. Depois que eles se entregam, eles cortam a cabeça do guarda em praça pública com uma faca de açougueiro. E nas mãos eles tiram os tijolos dessa Bastilha. Com as mãos eles desconstroem o símbolo do período aristocrático. 4 anos depois, Lavoisier vai ser guilhotinado e Davi fazia parte do conselho que assinava as sentenças de morte, do Lavoisier inclusive. Nesse ano de 1789, Davi pinta um dos quadros mais intensos dele, que é os leitores devolvendo a Brutus o corpo de seus filhos. O senador Brutus, e não é aquele que matou o imperador, é um outro, ele descobre que os seus filhos estão tramando para restaurar a monarquia. Ele manda cortar a cabeça deles. E aqui nós temos Brutus na sombra, todo contrito, sem esboçar nenhuma dessas reações emocionais, a não ser pelo seu pé, tá um em cima do outro, como a contenção das emoções. Ali nas sombras, eles devolvendo o corpo dos seus filhos sem cabeça. E a representação da figura feminina aqui é intensa. Elas não estão mais passivas como a Camila no julgamento dos Horácios, né? No juramento dos Horácios, não. A mãe estende a mão desesperada numa tentativa de rever os seus filhos, as irmãs desmaiam, outra cobre a cabeça. Ali no cesto, ali na mesa, né, uma toalha vermelha de sangue com uma tesoura, o símbolo do corte das relações familiares. Davi é um pintor sobre moralidade, sobre dever, sobre severidade, e ele prega muitas lições de morais. Vocês percebem a perversidade dessa lição? Roma acima de tudo. E se os seus familiares, eles estão formando um complô e eles estão contra Roma, que morram, né? É a ruptura completa dos laços familiares em nome da República. É um quadro que vai adquirir, como eu falei, tons proféticos. Em pouco tempo, o terror se instaura na Revolução Francesa. O período compreendido como período de terror é um período de intensa paranoia. A fome não tinha sido saciada, a paranoia estava completamente espalhada, alguém precisava ser culpado pela miséria e muitos inimigos da Revolução eram vistos em todo canto. Eles eram levados ao tribunal da Revolução e guilhotinada. A Madame Guilhotina,
a guilhotina, ela funcionou insanamente nesse período, cortando mais de 200 cabeças por dia. E aqui, Davi assume um papel-chave na Revolução Francesa. Ele decide e assina o decreto do rei também, da morte do rei. Quando a família real é degolada em praça pública, a sua esposa se divorcia dele. Ela era monarquista, de uma monarquia liberal, constitucional, mas discordava dele politicamente. Eles se divorciam. Os meninos ficam com ele, as meninas com ela vai morar em outro lugar, e o Davi, ele se dedica à revolução. Ele é amigo dos grandes líderes desse período do terror, período jacobino, super intenso, Robespierre, o Marat. Robespierre era o líder e começa um momento muito intenso. Eu acho que a coisa mais incrível ou mais insana de todo esse período, do período do terror, foi esse sentimento anticlerical e o culto da razão. Gente, a França não se chamava mais França. A partir de agora ela era República Una e Indivisível. Imagina onde você mora, na República Una e Indivisível. O próprio calendário era um calendário cristão e, portanto, ele precisava ser abolido porque o clero era intimamente ligado a toda a aristocracia e eles queriam um estabelecimento de uma nova sociedade. Tudo aquilo que era associado à religião foi retirado. Obrigaram a tirar os crucifixos de todos os cemitérios. Eles entraram em Notre Dame e cortaram a cabeça de todos os reis que estavam esculpidos na fachada, os 12 reis, que eram os reis do Velho Testamento, né? Nem eram os reis franceses, mas eles foram decapitados. Notre Dame não era mais uma igreja, galera, era a sede do culto à razão, o ser supremo, que é a racionalidade. E tudo fica cada vez mais louco, né? O calendário, como eu falei, era muito cristão, ele foi abolido. Então, a partir de agora, nós somos o ano 1, depois da Revolução, o ano 10 antes da Revolução. A própria sistemática de semanas, ela foi abolida, né? A domingo é um feriado muito religioso, então você tem os nomes da semana que são completamente diferentes. A semana agora é de 10 dias, com descanso uma vez por dia. Mudam-se todos os nomes. Você tem uma instabilidade e uma mudança em todos os aspectos culturais. Esse é um momento muito triste do ponto de vista artístico. Como eu falei, né, a Notre Dame, que foi mutilada, nós temos muitas e muitas destruições de todas as obras que eram religiosas. E a França, ela, durante o Iluminismo, ela tinha acabado de reconhecer a importância da arqueologia, a importância do patrimônio cultural como formador de uma identidade nacional. Os primeiros museus estão sendo institucionalizados nesse momento, e matar todo esse patrimônio cultural antigo é consciente, sabe? Isso gera um desespero em mim e muito dessa geração que depois no romantismo vai falar dos horrores dessa destruição do patrimônio cultural durante a Revolução Francesa. A parte que acho que foi a mais intensa foi quando o Robespierre ele fazia várias festas que eram religiosas, mas eram para o culto do ser supremo, que era a racionalidade. Ele vestia um manto gigante, mais ou menos lá onde hoje é a Torre Eiffel. Ele fazia grandes celebrações lá, e ele ia andando com 7 virgens, levando velas, e era o culto da razão, e tudo ficou muito bizarro, assim, um cortejo barroco insano, e mesmo os líderes da Revolução começaram a ver esse delírio coletivo, e Robespierre é preso. Quando Robespierre é preso, Marat, Davi, que era um dos grandes amigos e defensores de Robespierre, ele disse no meio da Assembleia: Robespierre, se você beber a cicuta, eu também beberei. Numa referência ao seu quadro de Sócrates. E os quadros do Davi, eles são importantíssimos nesse período de reconhecimento e de identidade da Revolução Francesa. Por exemplo, quando as pessoas queriam se reconhecer enquanto defensores da Revolução Francesa, elas se saudavam no juramento dos Horácios. Conhece esse movimento? Ele, de braço, né? Essa saudação vai ser utilizada depois e é daqui que ela surge, como reconhecimento mesmo de participante e defensor da Revolução Francesa. Mesmo aqui, ó, no juramento dos Horácios, tá vendo o corte de cabelo do senador? Até então, cadê? Aqui, ó, dá uma olhada no Lavoisier. Mesmo os círculos mais elegantes da burguesia durante a Revolução Francesa ainda usavam essas perucas aristocráticas, esses cabelos compridos, depois de Brutus devolvendo o corpo de os litores devolvendo a Brutus o corpo de seus filhos, popularizou-se o corte de cabelo do Brutus.
todos os homens cortando o cabelo curto como um símbolo de identidade à Revolução Francesa. Afinal, se você não fosse filiado à Revolução Francesa, você iria para a guilhotina. Tem uma perseguição de todos os inimigos nesse período. E um dos nomes que é chave para toda essa constituição do terror é o Marat, que eu falei para vocês anteriormente. O Marat, ele era um jornalista e ele tinha um jornal chamado Os Amigos do Povo. E lá ele fazia a lista de todos os que seriam os inimigos da Revolução. E ele pesquisava, e ele fazia essas listas imensas, essas pessoas eram guilhotinadas, ele fomentava o terror de uma forma muito intensa. Ele tinha uma psoríase aguda, uma doença de pele, então nos dias quentes ele ficava dentro da banheira escrevendo. E era um amigo muito próximo do Jacques-Louis David. E um dos momentos mais intensos da história nós devemos a uma mulher, olha só, Charlotte Corday. Era de uma família da nobreza, lá da Normandia. Ela era muito inteligente, bem falada, e ela era uma republicana. Ela acreditava na Revolução, mas ela também acreditava que o Robespierre, o Marat e os seus aliados ignoravam as liberdades da Revolução Francesa em vez de preservá-las. A gente tem que lembrar que as mulheres, elas tiveram um papel fundamental no iluminismo. A Charlotte Corday, então, ela decide que alguém precisa fazer alguma coisa sobre o Marat. Ela escreve uma carta se despedindo dos seus pais. Ela escreve uma carta para o Marat falando que tem nome dos inimigos da Revolução. Ela entra na casa do Marat, ele está nessa banheira porque estava um dia muito quente, ele precisava refrescar as suas feridas. Ela entrega essa carta para esse jacobino militante que tinha medo de todos esses inimigos, e ele diz, ótimo, tem o nome de todos eles e eles serão guilhotinados amanhã. Na hora que ele fala isso, ela tira uma faca e acerta ele bem aqui na clavícula, acerta uma veia acerta uma veia, acerta a carótida dele e o sangue começa a jorrar. Logo os guardas chegam, prendem ela, ela sabe que ela já vai ser presa. Ela é vestida com um vestido vermelho dos parricidas e ela é levada para a guilhotina. Na hora que ela sobe, estava chovendo, a chuva batia no vestido dela, molhado sobre o corpo, e várias mulheres se ajoelharam para ela. Ela foi guilhotinada. E o Marat foi morto. Quando o Marat é morto, Davi aceita a encomenda de um amigo pessoal dele, ele resolve fazer um quadro que desse vazão para todo esse ídolo político que ele era para o Davi. E esse é um dos quadros mais intensos e mais polêmicos da história da arte. É o único quadro do Davi que os filhos não venderam e tinham muito medo dele ser descoberto, porque em pouco tempo a Revolução Francesa vai cair. Mas ele é retratado como Jesus, tá vendo que ele está na mesma posição que Cristo na Pietà, com esse braço caído, a pena na mão, todo um brilho poético em cima dele. O fundo é liso, ele mora numa casa, segundo a retórica do Davi, né, sem os luxos pessoais, é só um balcão de madeira e uma carta de uma viúva pedindo dinheiro para ele. Então, o querido, o que distribui dinheiro, o benfeitor, é todo um símbolo que ele cria sobre o Marat. A Revolução cai. Esse é o quadro que denuncia a participação do Davi em todos os horrores da Revolução. E, pouco a pouco, todos os que participaram da Revolução seriam presos e condenados. Nós temos a restituição de uma monarquia logo depois, e esse rei ele precisa dar punição para todos aqueles que participavam. E o Davi chora, ele diz que ele não faz parte da Revolução, ele é preso. E enquanto ele é preso, a esposa dele, olha só, eles retomam o casamento e ela leva as pinturas, as palhetas e as tintas para ele pintar na prisão. Durante esse tempo ele faz o seu autorretrato mais romântico, né? Esses cachinhos que deixam ele com um aspecto jovem, quase não dá para ver o corte que ele tinha na bochecha. Ele é só um pintor, ele é um pintor, ele não faz parte da revolução, era tudo isso que ele queria dizer. Ele é preso, mas logo depois ele é solto. E quando ele está exilado na Bélgica, um novo líder francês surge e pede a ajuda do Davi. Davi se torna um pintor oficial, então, da Revolução Napoleônica, de todo o período do Império Napoleônico. Ele faz o retrato do Napoleão como o grande herói da França, aquele que consegue segurar as rédeas do país. Gente, se alguém num cavalo desse segura um cavalo empinado no meio dos Alpes, olha a demonstração de força, de segurança. Esse é o homem, visualmente, que governaria esse país. Então, o Davi, ele se rende aos novos políticos, ele continua fazendo sua propaganda visual, mesmo que Napoleão tivesse ideais completamente diferentes da Revolução Francesa.
Vemos então as características neoclássicas do Davi. Olha só, uma composição piramidal, um colorido descritivo, tudo muito equilibrado, tudo muito próximo daquela estética de severidade moral, de autocontrole que o neoclassicismo tem na sua pintura. É isso, meus queridos. Estudem bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.